E aí a gente chega num ponto importante da discussão que você discutiu bastante, inclusive com o presidente do Google no Brasil, né, Raquel? Quando a gente está falando sobre as preocupações dos atores nessas questões, o que ele levantou para você dentro das discussões, até de melhoria do que a gente tem hoje nesse sentido? Nath, eu fiz uma entrevista exclusiva com o presidente do Google no Brasil para falar do julgamento do Marco Civil na internet. E a minha intenção com ele foi questionar duas coisas. Como seria o day after, né? Se prevalecer a questão da responsabilização objetiva das plataformas e o que eles estariam dispostos a fazer, porque se eles não concordam de que várias coisas têm que mudar, as pessoas também não estão satisfeitas com o que está acontecendo hoje, elas não estão seguras, né? Então, o que eu trouxe de respostas, né? Vou até buscar aqui a matéria para a gente conseguir trazer. O que eles argumentam? O que as plataformas argumentam? Eles argumentam que, se prevalecer essa responsabilização objetiva, eles vão ter que preventivamente remover qualquer conteúdo que seja questionável, porque isso vai gerar um passivo financeiro, é como se gerasse uma indústria de processos contra as plataformas. Eles argumentam que qualquer matéria de jornalismo investigativo estaria em risco, porque a pessoa quando você faz uma matéria de jornalismo investigativo, você muitas vezes coloca o que está sendo investigado sobre corrupção de determinado político. E aquele político, muitas vezes, isso é o caso, né, político, empresário, ele se sente atingido, ele se sente caluniado. E as plataformas teriam que, preventivamente, antes que isso fosse julgado pela justiça, remover isso do ar. Então, na avaliação deles, seria a morte para o jornalismo investigativo. No voto do ministro Dias Toffoli, ele diz que as empresas de jornalismo estariam excluídas disso e que para elas valeria o direito de resposta. Só que o mundo hoje funciona diferente. O site das empresas de jornalismo estaria protegido, mas será que isso vale para as matérias jornalísticas replicadas em redes sociais? Porque o nosso conteúdo hoje não é só consumido dentro do site das empresas de jornalismo. Ele é muito mais consumido via redes sociais. Ele chega nas pessoas via redes sociais. Ele chega nas pessoas via a forma como que ele vai circulando no WhatsApp. Ele fala que o humor estaria em risco, porque as plataformas vão ficar com medo que esse humor seja interpretado como verdade, e elas tirariam isso preventivamente do ar. E ele fala que as próprias campanhas eleitorais também estariam em risco, porque os candidatos muitas vezes se atacam um ao outro, eles costumam questionar isso o tempo todo na justiça, e eles vão dizer que estão sendo caluniados um para o outro e que as plataformas teriam que tirar isso do ar. Então, foi alguns exemplos que ele deu do que poderia acontecer caso prevaleça a questão da responsabilidade objetiva. E ele disse que eles estariam dispostos, sim, a aceitar algumas responsabilizações, algumas mudanças, melhoramentos, ele chama no artigo 19, em casos graves, como de suicídio, etc. E eu fiz 2 questionamentos para ele. Eu disse o seguinte: olha, o conteúdo negativo, né, o discurso de ódio, ele viraliza muito mais. É por isso que vocês se negam, por exemplo, a aceitar mais regulação de redes sociais? Ele falou: não, a gente já faz isso, a gente já tira isso do ar. Mas aí eu queria trazer para vocês também uma matéria muito boa que o nosso colega Pedro Vilas, deixa eu pegar o nome dele direitinho aqui, a gente consegue tirar? Pedro Vilas Boas. Consegue abrir ela aí, Natália? A gente está pegando aqui em um minutinho, Raquel, mas é muito interessante esse ponto que eu ia até levantar com você, que você estava discutindo com eles dos lucros, né, no caso das empresas, porque não faltam pesquisas no sentido da gente saber que o conteúdo negativo viraliza mais. Desse outro lado dos interessados na discussão, óbvio que tem preocupações válidas, mas o que ele respondeu especificamente sobre essa questão dos lucros serem afetados ou não por esse conteúdo? A matéria está aqui na mão agora, que você estava querendo citar. Então, abre a matéria, por favor. Porque assim, quando eu questionei se os lucros, se eles querem evitar a regulação porque vai afetar os lucros, ele disse não. Claro que não, a gente já tira isso do ar.
questionei sobre essa questão dos desafios que afetam as crianças, de como esses conteúdos negativos, e ele disse, não, a gente já tem filtros que retiram isso, a gente está usando inteligência artificial, a gente faz o nosso melhor. Mas fato é, gente, que não está funcionando. Então, olhem essa matéria do nosso colega, que mostra por que as redes mantêm no ar desafios que mataram 56 crianças no Brasil. Então, assim, esse é o outro lado da moeda. Natália, eu não consigo ver o nome do colega aí, me socorre, Pedro por favor. Vilas Boas mesmo. Vilas Boas, isso. Então, ele está mostrando, né, o quanto os filtros que as próprias plataformas hoje colocam, eles não são suficientes. Então, você tem esses desafios que estão na internet, que colocam em risco a vida das crianças. A gente viu recentemente a menina que morreu por inalar uma inalação tóxica, desodorante, por causa de um desafio que estava no ar nas redes sociais, mesmo com todos os filtros que elas dizem que mantém. A gente sabe que o conteúdo tóxico, o conteúdo negativo, todo mundo que foi vítima disso sabe, ele viraliza muito mais, mesmo com todos os filtros que as plataformas dizem que elas mantêm. Então, gente, essa é uma discussão, e todo mundo que está nos assistindo precisa entender isso, que ela não é preta e ela não é branca. Ela é uma discussão cinza, e por isso ela precisa ser tratada com muito cuidado. E aqui vai a opinião da analista e não da repórter que fez a entrevista. Sim, os filtros que são feitos hoje pelas plataformas, eles não são suficientes. Esses desafios estão no ar matando nossas crianças, a honra de muitas pessoas é atingida, né? Conteúdos negativos viralizam muito mais e as plataformas estão lidando com isso. Mas, ao mesmo tempo, dependendo da regra que passar lá no Supremo, sim, matérias de jornalismo investigativo serão afetadas, muitos políticos corruptos não vão poder tirar matérias de jornalistas do ar, sim, humoristas vão ser cerceados na sua liberdade de expressão, não vão conseguir, vão ser confundidos ali com outras coisas, sim, vai ficar mais difícil fazer campanha eleitoral. Então, assim, esse não é um assunto simples, ele precisa ser tratado com extremo cuidado e fora das paixões políticas, e a gente vê que não é isso que acontece no nosso país.